Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Ainda sem um diretor executivo, o Vasco tem pressa para contratar um diretor executivo, porque, mês que vem abre a janela, a principal janela, do mercado de transferências, a janela europeia e também daqui, da América do Sul. Inclusive já tem nomes aí de possíveis reforços sendo ventilados no Vasco, jogadores aí especulados e jogadores oferecidos. E no caso do diretor executivo, o Vasco já tem alguns nomes aí em mente, como o do Eduardo Freland, ex-Bahia, ex-Botafogo. Eduardo Freland é lembrado, por ter conseguido o acesso com o time do Botafogo, da Série B para a Série A. Bruno Costa, ex-Fortaleza, é outro nome também que interessa a diretoria do Vasco, Bruno Costa é um dos principais responsáveis aí, pela montagem de elenco desse time do Fortaleza. Bruno Costa conseguiu, montar um time aí interessante do Fortaleza, com jogadores que a gente sabe que tem muito potencial, jogadores aí que ele contratou, que não era conhecido, por ninguém no futebol brasileiro, jogadores que passava batido, mas depois acabou se destacando, no futebol aí, brasileiro. E no caso, Bruno Costa é um dos principais nomes aí, é um nome favorito da diretoria do Vasco. Bruno Costa foi demitido do Fortaleza em abril, mas ele é um dos responsáveis, pela estruturação aí do Fortaleza na Série A. Bruno Costa descobriu muitos jogadores, inclusive também já conseguiu contratações aí de jogadores, de nome pro Fortaleza, e ele é o favorito aí para vir suprir a saída do Marcelo Santana no Vasco. E hoje surgiu um nome do Mário Branco, ex-Fenerbahçe da Turquia. O Mário Branco só é responsável por contratar nada mais nada menos que o Dzeko pro Fenerbahçe, o Tadic, jogadores aí, conhecido no futebol europeu e também no futebol mundial. Ótimos jogadores aí que o Mário Branco conseguiu levar, para o Fenerbahçe da Turquia, mas a gente sabe que o Fenerbahçe da Turquia é um time muito bem estruturado, um time que tem dinheiro. Se ele vir pro Vasco, ele não vai ter nada disso, Não estou falando aqui que o Vasco não tem dinheiro, até porque nessa janela de início de ano, o Vasco contratou 3 jogadores aí, Garré, Nuno Moreira e Lloyd. Gastou mais de 50 milhões em contratações, fora jogadores que veio, a custo zero, mas o Vasco está bancando salário, como no caso do Tietê, do Fusato, entre outros aí, desse elenco. E, cara, Mário Branco seria aí uma opção também muito boa. E agora também já está aí na lista, no caso, de possível substituto, no caso, do Marcelo Santana. E também é um nome aí que vai ganhando força, é um nome de peso, um diretor executivo que viria para dar uma geral, nesse elenco do Vasco e também contratar aí reforços nessa janela que vai abrir no mês que vem, em julho. E agora falando aqui de reforços, de jogadores, o Vasco vem mapeando também, no caso, o mercado. O Vasco já sondou jogadores, no caso, Pedro Rocha,
do Remo, né, artilheiro da Série B, Pedro Rocha, ex-Grêmio e também ex-Flamengo. É um jogador que está sendo analisado, né, pela diretoria do Vasco, e de repente o Vasco pode tentar aí contratar o Pedro Rocha para ser uma sombra do Berrete. Pedro Rocha é o artilheiro da Série B, vive uma fase muito boa, e de repente a diretoria do Vasco, né, pode estar fazendo uma investida, fazendo aí pelo menos uma proposta para tentar tirar o jogador do Remo, né? E no caso também, o meio-campo do Operário, o Gabriel Bosquilha, é outro jogador que interessa o Vasco. O jogador se destacou na partida, né, contra o Vasco, jogando a Copa do Brasil, né? Partida válida pela terceira fase. Gabriel Bosquilha, inclusive, fez o gol de empate do primeiro jogo que aconteceu no Paraná, né? É um bom jogador também, um jogador que tem muita qualidade e também um jogador que já tem experiência, né? 30 anos de idade, passagem aí pelo Inter, São Paulo, Curitiba, Mônaco, Standard de Liège, entre outros clubes aí, né? Um jogador muito rodado, mas acabou não se firmando na maioria desses clubes aí que ele passou. Não é à toa que agora ele está no Operário do Paraná, e é mais um nome aí no radar da diretoria do Vasco aí para vir reforçar o elenco. E surgiu outro nome, um nome de impacto, né? No caso, aconteceu ontem, o Vasco especulou. Na verdade, o Vasco não especulou, né? Esse jogador foi oferecido, o jogador Alan Lescano, do time argentino Júnior. Alan Lescano foi oferecido pelo seu staff. O staff de Alan Lescano ofereceu ele para o Vasco, né? Alan Lescano é um jovem de 23 anos, avaliado em 6 milhões de euros no Transfermarkt. Seu staff ofereceu aí para o Vasco, no caso, para o Vasco estar pagando aí cerca de 2 milhões de euros aí, né, por 50% de seus direitos. Se você for analisar o valor que ele tem no Transfermarkt e o valor que ele foi oferecido pelo seu empresário, ele está saindo aí abaixo da metade do preço, né, no caso. O certo seria o empresário oferecer ele por 3 milhões aí, né, de euros, 50% de seus direitos, mas o empresário ofereceu cerca de 2 milhões aí de euros por 50% de seus direitos. Alan Lescano tem 75 jogos pelo Argentino Júnior, fez 15 gols e, no caso, fez aí 8 assistências, 15 gols e 8 assistências em 75 jogos aí, né? Números muito bom. É um jovem de 23 anos, atua como meia, MLD, MLE, e também já atuou como centroavante, até mesmo como volante. Seria um nome muito interessante para o Vasco, um nome de impacto, não, um reforço de peso. O jogador tem gols aí pelo Campeonato Argentino, a Copa Argentina também ele tem gol, e até mesmo na Sul-Americana. Seria um jogador aí que viria, né, e seria muito útil ao Vasco, até mesmo pela sua multifunção, um jogador versátil, né, multifuncional no caso. Seria aí muito bom para o Vasco. O Vasco precisa de um jogador assim, né, que faça várias funções, até porque o Vasco tem aí um elenco, né, muito mal montado pela antiga dona da SAF, né, 777, e agora também pelo Pedrinho, que vem contratando aí jogadores de qualquer jeito, jogadores aí sem característica nenhuma para estar vestindo a camisa do Vasco, e também
principalmente, né? A maioria desses jogadores que o Pedrinho trouxe, jogadores aí que nem se identificam com o Vasco, né? Jogadores que vêm de fora, a maioria, sul-americano. E, cara, Alan Lescano seria, no caso, outro, né? Mas seria um estrangeiro que viria, né? Não como promessa, já viria como jogador pronto para vestir a camisa e entregar aí, né, gols, assistências e também ajudar, né, o time do Vasco, reforçar o time do Vasco aí para esses últimos 6 meses aí, né, que vai faltar aí, né, para fechar o ano e quem sabe, né, de repente conseguir ajudar o Vasco a chegar aí num nível melhor, né, principalmente de competição e de repente até mesmo ajudando o time a almejar coisas grandes aí, né, nos campeonatos que disputa. O Vasco ainda está na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Graças a Deus ainda não saímos de nenhuma, espero que não saia de nenhuma competição dessas tão cedo. E é isso. E o time do Diniz vem treinando muito, né? Diniz aí vai ter 12 dias aí, né? Para treinar e para continuar, né? Implementando seu esquema de jogo. O Diniz vem preparando aí, né? Muitas coisas aí no treinamento, né? Coisas diferentes, jogadas ensaiadas, vem também testando vários jogadores e eu já tô ficando ansioso aí para ver como o time vai se comportar diante de São Paulo. Vai ser um jogo muito difícil, mas o São Paulo também não vive um bom momento, está aí na frente do Vasco, né? 2 pontos a mais aí na tabela do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo também está muito pressionado, o seu técnico também, o Zubeldia, está aí também, né? Muito pressionado e está pelo fio da agulha. Se Zubeldia não ajeitar esse time de São Paulo, não conseguir dar a volta por cima, ter uma sequência melhor, Zubeldia corre um risco muito grande de ser até mesmo demitido aí de São Paulo. Sempre quando ele está perto de ser demitido, ele consegue aí arrancar uma vitória, o time consegue ter uma boa atuação e ele vai ganhando sobrevida. Isso já vem acontecendo desde o ano passado, que eu vejo aí os São Paulinos aí malucos para pedir na cabeça na Zubeldia. Ele sempre vai ficando. Quando está muito pressionado, ele consegue dar a volta por cima e se estabilizar. Mas espero que o Zubeldia não venha ter êxito, né, contra o Vasco nessa partida que vai acontecer no Morumbi. Vasco jogando fora. E espero que o Fernando Diniz consiga, né, evoluir cada vez mais aí seus métodos nos treinamentos e que os jogadores aí venham entender, né, e comprar aí a ideia do Fernando Diniz para a gente aí evoluir tecnicamente e também coletivamente. Esse time tem que evoluir mais, até porque falta muita coisa ainda, né? Já melhorou muito, se você for comparar com o time do Carille, mas a tendência aí que a gente quer, né, como torcedor, é que continue melhorando mais aí e o Vasco tenha uma boa sequência e emplaque, né, algumas vitórias aí, porque tá precisando, porque o time oscila muito, ganha um jogo, perde outro, empata outro e assim vai indo, nunca consegue ganhar aí pelo menos umas 4, 5 partidas seguidas, ou pelo menos ficar alguns jogos invictos, né? Isso preocupa muito, mas agora é manter as esperanças aí no Diniz aí e torcer para que o Diniz consiga botar o time para jogar, né? E também que o time venha evoluir, né? Principalmente coletivamente, e que o Diniz consiga extrair, né, mais desses jogadores aí. Tem muitos jogadores que tá devendo.
E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto aí, ficar com Deus. Saudação,